Comando Opala OP1, mas a diferença é o eixo coquilhado. Não perca esse vídeo. Antes de começar esse vídeo, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais e o link do WhatsApp está aqui embaixo. Se você tiver dúvidas, já manda lá, né? As meninas vão te entender com muito carinho aí e vamos tentar dissolver as dúvidas que você tiver. Bom, já tinha falado da nossa linha Opala, só que infelizmente por algumas questões, né, de mercadológica, de material e tudo isso, a gente acabou trazendo eixo bruto importado, né, que é um material coquilhado que não tem aqui no país, né, pelo menos que eu saiba, não tem eixo Opala coquilhado, né. Então, a gente está fazendo esses comandos de coquilhado porque temos dois problemas. É o eixo bruto que está no mercado e, além do mais, os tuchos. Os tuchos de fabricação nacional, infelizmente, eles têm alguma deficiência aí na parte de tratamento. Ou às vezes não, às vezes o material do tucho ele não é compatível com o material do comando e acaba dando alguns problemas de desgaste prematuro. Então a gente está trazendo aqui um conjunto, né, tudo importado. O tucho não é americano isso daqui, né, já deixo claro, porque o americano também tem muitos problemas, eles fazem um aço que não sei qual é, o tratamento também não sei qual é, só que dá desgaste com o comando, né? Então nem eles duram tanto. Você pega uma marca aí, americana muito conhecida, tucho comando e gasta do mesmo jeito. Bom, então a gente está trazendo isso daqui, que funciona muito bem. É um tucho já sólido, né? A gente vê aqui uma cor mais cinza e fosca, né? É o tratamento térmico que ele tem, né? E aqui está brilhante por causa da retífica, estão retificados, perfeitamente retificados, né? Mas aqui já dá para ver uma cor mais escura do tratamento, né? E o material, né? Então, muito bem feito esse tipo de tucho mecânico, né? Não é barato, mas a gente está trazendo isso daqui. Da mesma forma que já também passo a falar, né? Esses são os balancins, os verdadeiros balancins do GM antigo, né? Não é o balancim tijolão, né? Esse tipo de balancim, né, que a gente também traz de fora, que é muito mais leve, né? E é o balancim que realmente é de projeto da Opel, né? Não é o balancim que a gente está acostumado aqui, que foi uma invenção brasileira, né? Esse aqui é o projeto original da Opel, que pesa a metade do brasileiro e ele é perfeito, né? Inclusive ele é fusível, né? Porque quando ele quebra, porque tem algum problema lá no sistema de acionamento, né? Geralmente ultrapassagem de giros ou o two-step mal configurado quebra o balancim, você preserva a gaiola, preserva o comando, preserva a válvula, né? Esse aqui é um fusível. Bom, vamos ao que interessa. Como que ficou o OP1? O OP1 é um comando que eu fiz buscando, digamos, atender o pessoal de rua, né? Eu quero colocar um 250S, tem aí uma versão que o pessoal inventou, 260S, sei lá qual que é, né? Mas aí eu fui ver, né, o comando original mais ou menos como ele é, e a gente fez uma proposta interessante. Aí eu declaro aqui na papeleta que ele tem 7 milímetros de projeto de levante. Se a gente fazer as continhas aqui, né, admissão 27 mais 63 dá 90, mais 180, 270. Então a folga de trabalho na válvula declarada aqui 0,30, né, ele vai ter 270 graus. E a 1 milímetro na válvula, ele tem 4 e 40 dá 44. 44 mais 180 vai dar 224. Isso na válvula, tá bom? Então, um comando bem manso, né? Para você usar na rua. Eu monto ele com 108 de love, né? Vamos ver aí como que fica, né, a leitura no comando. Veja que eu declaro aqui o tucho A, tipo A, sem chanfro, né? 21 milímetros. Então, o tucho aqui, sem chanfro, né? Ele só tem
um leve arredondamento, né, para não ficar, né, mas é sem chanfro mesmo, 21 milímetros. Né? Muito bem, vamos lá. Olha aqui o maravilhoso aqui, né? Vou pôr isso aqui para poder operar. Então, esse seria o perfil. Já de cara a gente vê aqui que a admissão, o azul, né, é mais pontudinho que o escape, né? E de fato, no escape eu declaro 7,43, né? Então ele tem já de cara aqui quase 10 graus a mais a 1 milímetro, né? Embora as permanências, a folga de trabalho sejam iguais, né? Mas o nariz dele é bem mais grosso, bem mais largo, né? Para o escape que a admissão. Então está aqui no próprio leitor nosso, né? Você vê que o escapamento ele é maior que a admissão, né? Por que isso? Veja bem, o Opala, ele tem uma... que na época foi assim concebido, né? Ele não tem duto de admissão, ele tem, o pessoal chama de duto gêmeo. Duto gêmeo porque ele tem um coletor dentro do cabeçote, ele não tem duto de admissão. Então você tem um quadradão desse tamanho, né? Para duas válvulas juntas. Então você tem uma área muito grande, com deficiência de enchimento, com baixa velocidade, é uma coisa, só que um motor 4.500 giros, né? Depois a gente vai perceber que até 4.500 giros, tanto faz, você tem poucas inércias, né? Então é um motor que girava muito pouco, né? Tanto que, por exemplo, se a gente comparar esse motor Opala, a faixa de giro, né? 4.500 giros, com um motor na década de 80, 90, que vinham com aquelas admissões variáveis, né? O estágio onde se trocava o coletor mais comprido pelo mais curto, nos motores europeus, Peugeot, Citroën, né? Justamente acontecia a partir de 4.500 giros. Por quê? Porque de aí para frente que o motor começa a sentir se você tem uma sintonia certa com o comprimento do coletor, né? Isso é devido às inércias, né? O ar pesa pouco, mas pesa, né? Então, quando você junta uma quantidade de energia, ou seja, energia cinética que é movimento, pela massa, ou seja, pelo peso do ar, então ele vai ter um comportamento que a gente chama de inércia mesmo, ou seja, vai ter uma influência ou vai influenciar na sucção do motor. Então, esse ar, ele tem uma inércia, ele vai, até ela ser consumida, ele vai gerar uma sucção maior. Por isso que aí entra a sintonia do coletor. Como aqui não tem esse problema, né? Porque um motor antigo, um motor que não girava muito, então tanto fazia fazer curto, longo, enfim, né? E a gente vê muito isso nos motores diesel. O motor diesel ele gira muito pouco, então a pessoa não está preocupada com o coletor, comprimento do coletor, né? Era mais ou menos o conceito que se pensava naquela época, e também não se tinha tanto conhecimento assim, né? Maravilha. Por esse motivo que a gente faz, a diferença dos comandos americanos, a gente faz mais escape que admissão. Porque a gente entende que para eu aproveitar esses janelões aí que tem originais, eu preciso ter um bom escoamento no escapamento. Então, eu trabalho mais o escapamento, como a gente conversou em outros vídeos, né? O comando ele abre a válvula, né? E ele mantém a válvula aberta, depois ele fecha. Então, eu consigo ter definir muito bem essas áreas onde eu quero manter a válvula mais tempo aberta, onde eu quero que ela abra devagar ou abra muito rápido. Eu faço todo esse controle. E fazendo esse controle, eu consigo variar as áreas, a área do pistão com a área do assentamento da válvula, na região que mais preciso, ou melhor dito, a que mais me convém, né? Então, no overlap eu tenho pouquíssima área, né, de superposição, né? E eu vou buscar onde tenho a máxima velocidade do pistão, abrir a válvula o maior tempo possível. Então a gente consegue aqui com os perfis do comando. Isso para te explicar realmente o que acontece. Qual que é a vantagem disto? Tem bastante pessoas, sobretudo lá no sul, já têm usado bastante esse comando. Em Minas Gerais, né, temos um cliente muito bom, né, o Cláudio, né, o Cláudio espanhol, meu abraço para ele. E realmente todos eles manifestaram um aumento de torque
e uma aceleração mais limpa, mais rápida, né? O motor tem mais força, tem mais torque, ele acelera mais rápido, ele gira mais, por causa do escapamento, né? Então, funcionou muito bem, a gente aplicou isso a todos os motores, né? Nas devidas proporções, é claro. Bom, você quer saber como ficou na leitura dele? Vamos lá. Vamos trazer aqui. Ó, a tabelinha dos resultados. Mas antes de ver eu queria te mostrar aqui um pouquinho a leitura, né, dos 12 ressaltos, a velocidade, né? Sempre a gente vai trazer aqui como que é a velocidade de admissão e como que é a velocidade do escape. Tem uma diferencinha, né? Sobretudo nessa região aqui, né? Onde aparece o pico, né? Ela é um pouquinho diferente, né? As acelerações aqui a gente vê que não tem uma aceleração positiva muito brava e tem muita aceleração negativa. Por que isso? Né? Como eu trabalho com um sistema varetado, eu tenho um problema de rigidez, né? Ou seja, a minha vareta, ela flamba, né? Quando ela recebe um impulso, ela deforma, depois ela entrega aquilo lá. Ela tem que vencer uma mola, ela tem uma inércia, né, a vencer, tem balancinho, tem peso de válvula, que não é pouco, né? O Opala tem 9,8, 10 milímetros de haste, né? Uma válvula pesada mesmo, mais de 140 gramas ou 160 gramas. Então você tem muita massa para movimentar. Se você coloca acelerações positivas muito violentas, você acaba flambando a vareta, depois ela estica, então você vai ter uma abertura em um lugar diferente, né, ao que você almeja. Então isso vai te trazer uma deficiência de enchimento, né? Então as acelerações nos motores varetados são diferentes aos motores que têm a válvula direta no comando ou com um balancinho pequeno, né? É por isso que se migrou, né, para esses motores com balancinho direto ou o comando acionando na válvula, para você ter uma maior rigidez e utilizar acelerações mais vivas, mais fortes, para que você consiga abrir a válvula como você quer e onde o motor realmente ele precisa, né? Então, entre outros problemas, os motores varetados, né, têm essa deficiência de rigidez. Então, você não pode usar comandos muito fortes, né, de acelerações muito bruscas, porque ele acaba tendo problemas. E, por conseguinte, quando você usa acelerações muito fortes, você tem que colocar muita mola também, porque massa é força pela aceleração. Se aumentou a aceleração, tem aquela massa que você movimenta. Então, como a tua rigidez está comprometida, você precisa de uma mola mais forte, né? E aí você acaba fazendo que esse efeito de flexão na vareta seja ainda maior. Aí você aumenta a vareta, põe uma vareta mais pesada, maior, você aumenta a inércia e você entra num círculo vicioso. Se aumenta para compensar uma coisa, aí tem que pôr mais carga de mola e por aí vai. Não acaba nunca. Então, é um problema isso daí. Então, no Opala que se utiliza balancinhos pequenos, com pouca multiplicação para você diminuir esse efeito de flambagem na vareta. Então, você multiplica pouco, onde você pode utilizar pouca carga de mola, né? Porque o balancinho ele multiplica deslocamento da válvula. Por conseguinte, vai multiplicar velocidade e aceleração. Então, você tem que colocar uma mola maior, né? Então, infelizmente, eu discordo dos americanos usar multiplicações 1.5, 1.75, 1.8. Isso é um desastre, né? Veja que os argentinos eles utilizam 1.55, 1.50 por causa de diminuir a carga de mola, e você trabalha na fase onde você não multiplica, gerando uma melhor performance. Muito bem. Comentado isso, vamos ao que interessa. Mais ou menos aí, né? 1.69, 6.97, né? Os valores do levante, né? Aqui, né, declarado o set de projeto, está dentro, né? A 1 milímetro, aqui coloquei 0,62, que daria mais ou menos a multiplicação, né, do balancinho. Isso é uma continha que a gente faz, né? Faz um inverso, digamos, né? Se multiplica um ponto, digamos assim, 1.75 no balancinho, então tem que ir para trás para saber a permanência no comando. Como a gente aqui não tem o balancinho, a gente simula pela folga, né? Então a permanência com a folga.
a 220, né? A 1 milímetro no comando 208, né? Mais ou menos a 0,12 que a folga de trabalho dá 2,64, né? 2,66 no escape. Veja que aqui temos praticamente 10 graus a mais, né? A 0,30, 0,62, né? Temos 10 graus a mais no escapamento, né? E o 108, mais ou menos, né? De como que se fala, de entrecentro, né? E aí, mais ou menos, ele no comando abre 1 milímetro, 75% mais, quase gera 2 milímetros, 1,60, 1,50, ou seja, um comando que vai te dar marcha lenta, né? Ele vai ter a marcha lenta certinha, ele não vai ficar embaralhando, né? Um suave, talvez como se fosse como afogador, né? Você se lembra como afogador, muito, muito suave, mas com o acelerador ele limpa, né? Então, esse seria o nosso OP1, né? Te expliquei tudo isso para você comprar com segurança. Lembrando que esse material é coquilhado, é o mesmo que utilizamos no AP, o AP nosso, né? Esse é produção nacional, né? Mas aqui dá para ver, né? Um material coquilhado. Aqui tem um GM original, roletado, aqui também é coquilhado. Veja a cor do alumínio, né? Do ferro fundido aqui, né? Então, tudo que está usado, né? São peças novas, mas a característica de um coquilhado e um material que não é coquilhado. Ele tem tratamento térmico por indução, fosfatização, nitretação, né? Então, bem diferente. Um comando que não é coquilhado ou um que é coquilhado, tá bom? Então, queria deixar isso claro, né? Porque esse Opala nós, a gente faz, esses comandos para rua, a gente faz coquilhado e a gente comercializa o comando e os tuchos, o conjunto. Não vendemos separado, tá bom? Te vejo no próximo.